Beleza. A função 1 é definida pela equação. E aí, só abrindo um parênteses, percebam, minha gente, que os nomes das letras, ó, variável dependente, variável independente, variam, mas a ideia é a mesma. Aqui é o y e aqui é o x. Tá certo? Aqui nessa questão, a função, a equação da função, ou a fórmula da função, em lugar de y, te dá um d. E aqui, em lugar de x, te dá um t. Mas e daí? O padrão continua o mesmo, porque, observe, essa fração será o coeficiente angular, e aí, como ele é negativo, eu já sei que é uma função de gráfico, assim, ó, de aterrissagem, é uma função decrescente, e o coeficiente linear, ou seja, onde ela vai tocar o eixo da vertical, é menos 4, tá certo? Então, de novo, a função 1 é definida por esta fórmula daqui. Já a função 2 é definida por uma tabela. Opa, que beleza! Então, temos uma nova configuração na questão. Tá certo? Agora, você recebeu uma fórmula e uma tabela. Ah, legal. Mas vamos ler o que é que a questão quer. Qual é a pergunta da questão? Qual função tem um coeficiente angular mais negativo? Opa, tranquilidade. Deixa eu destacar isso daqui para a gente correr atrás apenas do que a questão deseja. Ah, professor, então tá. A gente precisa saber, ó, qual que é o coeficiente angular. Ora, aqui, o coeficiente angular é menos 3 sobre 7, não tem o que fazer. A não ser dividir o 3 pelo 7, né? Porque a nossa cabeça, ela não funciona com fração, percebe? Para a gente comparar quem é maior, quem é menor, é necessário a gente trabalhar com números, sejam quebrados ou inteiros, aquilo que a gente já aprendeu que se chama os números reais, os números racionais, os números irracionais. Tá joia? Então, alguém já fala para mim quanto que dá 3 dividido por 7, porque depois eu vou colocar aqui o menos na frente. Né? Assim, a gente tem uma estimativa, porque, veja, se fosse 3,5 dividido por 7, daria metade. Porque 3,5 ou R$3,50 é a metade de 7. Então, se você tem 3 dividido por 7, então isso daqui vai dar, não é, um pouco menos da metade. Mas um pouco menos quanto? Aí já a galera vai me dizer, podem usar a calculadora. Essas questões daqui, na própria Khan Academy aparece lá o símbolo. Talvez o aluno precise usar a calculadora. E aí, quando aparecer, a galera deve usar mesmo. Tá certo? Mas vamos para a questão da função 2, para a tabela da função 2. Ô, minha gente, qual vai ser o coeficiente angular dessa função? Quem fala para mim? 0,6. 0,6. Tá quase lá. Você esqueceu daquele detalhezinho que é o sinal. Porque, veja, se a galera observar... Isso, responda. Menos 0,6. Ah, agora sim. Porque, veja, a galera vai perceber o seguinte, pessoal. Cada vez que o t aumenta uma unidade, o d diminui 0,6. É ou não é? Eita, professor, é verdade, porque o cara tinha 80 centavos, né? E aí você pode colocar o zero só para você ler como se fosse dinheiro. O cara tem 80 centavos, agora ele tem 20 centavos, então ele perdeu 60 centavos, ou menos 0,6. Tá certo? Show de bola. E aí agora a galera vai me dizer, isso daqui vai dar o quê? Menos 0,4 alguma coisa? 3 dividido por 7. Menos 0,4. Isso, pronto. Então, vou colocar assim, aproximadamente, e aí eu coloco um tiozinho, tá certo? Beleza. E aí é com vocês. Qual é o coeficiente angular mais negativo? Em outras palavras, menor. Mais negativo, essa questão ela faz o aluno pensar na reta numérica, né? Então, se você tem ali a retinha, aqui está o zero, vou colocar aqui o zero, ó. Então, você tem aqui o
o menos 0,5, por exemplo, deixa eu colocá-lo aqui embaixo, você tem o menos 0, você tem menos 1. Não é? Onde que estão esses carinhos? Aí a gente coloca aqui, ó. O menos 0,4, ele está um pouco antes do menos 0,5. Ou seja, como ele está mais perto do zero, a gente diz assim, o menos 0,4 é maior que o menos 0,5. Em outras palavras, o menos 0,5 ele é mais negativo do que o menos 0,4. Tá certo? Por outro lado, pessoal, o menos 0,6 ele está depois do menos 0,5. Tá certo? Muito bem. E aí com a galera. Qual dessas três alternativas o aluno deve marcar? Função 2. Função 2, é verdade. Quem falou função 2 acertou. Eu, professor, por que não é a função 1? Então, pelo que acabei de explicar, cara, observe. O menos 0,4 ele é maior que o menos 0,6, porque ele está mais perto do zero. Tá certo? Os números, eles andam sempre para a direita, é ou não é? Então, quem está mais à direita, ele é maior. Ah, é verdade. Então, você diz menos 0,4 é maior que menos 0,6, ou menos 0,6 é mais negativo do que menos 0,4, que é o que a questão pede.